Meu nome é Madison Carter. Eu tinha 30 anos quando minha mãe decidiu cancelar minha festa de aniversário, faltando apenas 3 dias para o evento. Não foi por conta de uma doença inesperada, ou por alguma emergência real. O verdadeiro motivo foi que minha irmã caçula, Jenna, havia provocado mais uma crise existencial, exatamente no momento em que a atenção finalmente seria voltada para mim. Estamos cancelando o seu aniversário, disse minha mãe, no segundo em que atendi o telefone. Sua irmã precisa de nós agora. Atrás de mim, garrafas de vinho caríssimas decoravam o balcão da cozinha. 40 cartões de convite personalizados repousavam ao lado das cartas enviadas. Eu já tinha pago o sinal do restaurante, contratado um fotógrafo profissional, e organizado o transporte para parentes que prometeram que, desta vez, estariam presentes por mim. O que aconteceu desta vez? Perguntei, tentando manter a calma. Ela brigou com o namorado, respondeu minha mãe, sem hesitar. Ela está completamente devastada. Antes mesmo que eu pudesse processar aquela resposta, recebi uma mensagem do meu pai. Você é a mais forte. Você vai entender. Essa única frase já tinha apagado minhas formaturas, minhas promoções no trabalho, meus feriados, e cada grande conquista da minha vida. Mas, desta vez, no fundo, eu já esperava essa sabotagem. Dias antes, Jenna havia reclamado que minha festa era extravagante demais. Pouco depois, anunciou repentinamente que estava desmoronando emocionalmente e precisava da família inteira ao seu lado. Eu não cancelei o restaurante. Transferi a reserva para uma instituição de caridade local, arrumei uma única mala, esvaziei a conta bancária a qual meus pais tinham acesso, e dirigi rumo à casa do lago que meu avô havia deixado ao morrer. Minha família imaginou que eu me acalmaria e voltaria correndo. Eles só não sabiam o que eu encontraria entre os papéis do meu avô. Eles não faziam ideia do motivo pelo qual minha mãe passou anos me ensinando a aceitar o segundo lugar. E quando eles decidiram seguir minha irmã mais uma vez, nunca mais retornaram à vida que construíram. 10 anos depois, uma última carta os forçou a encarar as verdadeiras consequências de terem escolhido a Jenna. Mas antes de revelar o que estava escondido naquela carta e o que aconteceu depois do meu desaparecimento, me diga, que horas são aí onde você está, e de onde você está assistindo este vídeo? Quero muito saber até onde nossa história está chegando. A casa do lago ficava a 4 horas da cidade, no final de uma estrada de terra privativa que minha mãe sempre descrevia como perigosa e impraticável. Quando eu era criança, ela me proibia de visitar o local, a menos que a família inteira fosse junta. Ela costumava dizer: o vovô Frank é teimoso, cheio de segredos, e vive preso a velhos rancores. No entanto, ele tinha sido a única pessoa no mundo que nunca me chamou de forte, quando na verdade queria dizer inconveniente. Frank faleceu 8 meses antes do meu aniversário cancelado. Segundo minha mãe, ele deixou apenas uma cabana caindo aos pedaços, alguns hectares de terra inúteis, e anos de contas acumuladas. Ela sugeria constantemente vender a propriedade para uma construtora e dividir o valor restante entre meus pais e a Jenna. Sempre que eu pedia para examinar os documentos do inventário, minha mãe inventava que o advogado ainda estava resolvendo complicações burocráticas. Eu acreditava nela. Acreditar era muito mais fácil do que admitir que minha própria mãe poderia estar escondendo algo de mim de forma deliberada. Quando cheguei à casa do lago naquela noite fria, a luz da varanda já estava acesa. Um homem vestindo uma jaqueta escura deu um passo para fora assim que estacionei o carro. Por um segundo irracional, imaginei meu avô ali me esperando. Mas o desconhecido se apresentou como Harold Green, o advogado do meu avô. Seu avô me avisou que você viria para cá logo após o seu aniversário de 30 anos, disse ele, com um tom sereno. Eu quase dei uma risada irônica. Ele previu que meu aniversário seria cancelado? Ele previu que sua mãe inventaria um motivo para você não comemorar, respondeu Harold. Ele abriu a porta da casa e me guiou até o escritório do meu avô. Os óculos de leitura de Frank ainda repousavam ao lado de um caça-palavras inacabado. Um porta-retratos com uma foto minha aos 17 anos estava sobre a mesa, enquanto o retrato da família reunida, que minha mãe exibia para todos, não estava em lugar nenhum. Harold colocou uma pasta de couro à minha frente. Dentro estava o testamento original de Frank, assinado 2 anos antes. Ele havia deixado a propriedade do lago, 32 hectares ao redor, e o controle acionário de uma empresa de desenvolvimento imobiliário para mim. Não para minha mãe, não para Jenna, mas para mim.
Os bens valiam milhões de dólares. Um grupo de hotéis de luxo já tinha oferecido uma fortuna para comprar parte da orla, mas Frank recusou a proposta porque isso destruiria o ecossistema do lago. Em vez disso, ele queria que o local se transformasse em um refúgio para artistas, um sonho que eu mesma tinha desenhado durante os verões que passei pintando ao lado dele. Existe outra condição, disse Harold, olhando nos meus olhos. Você assumiria o controle total no seu aniversário de 30 anos. Até lá, sua mãe detinha apenas uma autoridade administrativa temporária. Meu estômago se contorceu. O que ela fez com essa autoridade? Harold abriu uma segunda pasta. Por quase 2 anos, minha mãe fez retiradas constantes da conta operacional do patrimônio. Ela justificava os saques como manutenção, honorários advocatícios e reformas de emergência. Porém, a maior parte daquele dinheiro pagou o aluguel da Jenna, suas dívidas pessoais, viagens caras, projetos fracassados, e até o aluguel de um espaço para um casamento de luxo que ela reservou, mesmo sem estar noiva. Mais de 400 mil dólares haviam desaparecido sem deixar vestígios. Harold havia descoberto os saques bancários meses antes e alertado meu avô. Antes de falecer, o vovô Frank alterou os termos do fundo para que o controle total passasse para mim aos 30 anos. Ele sabia que minha mãe me manipularia se soubesse a verdade. Embaixo dos extratos, havia um bilhete do meu avô. Madge, eles te ensinaram que ser forte significa entregar o que é seu. Ser forte significa proteger o que importa, mesmo contra o seu próprio sangue. O cancelamento do meu aniversário não foi um simples egoísmo. Era uma distração planejada. Minha mãe sabia que o fundo mudaria de mãos naquela semana. A crise da Jenna foi a desculpa perfeita para me manter longe do lago, enquanto minha mãe preparava papéis para legalizar os saques ilícitos. Meu celular começou a vibrar. Mensagens da Jenna diziam: não puna todo mundo por ciúmes. Virei o telefone para baixo. O que acontece agora? Perguntei. Você decide se isso continua na família, ou vira uma investigação criminal por fraude, respondeu Harold. A vida inteira, minha mãe jogou os desastres da Jenna nas minhas costas. Usou minhas economias para cobrir os erros dela na escola, no trabalho e até em dívidas de aluguel. Sentada ali, entendi, por que eu deveria continuar pagando pelos erros da minha irmã. Mandei congelar todas as contas do fundo e notificar os bancos. Eu não protegeria mais quem nunca me protegeu. Investigando os papéis, encontrei e-mails reveladores. 3 dias antes do meu aniversário, Jenna escreveu: tem certeza de que vai funcionar? Ela já pagou por tudo. Minha mãe respondeu: ela fica brava, mas sempre volta. Quando ela assinar a autorização, nós repomos o dinheiro. Jenna perguntou: e se ela perguntar sobre a empresa do vovô? Minha mãe respondeu: ela nem sabe que é a dona. A intenção era me exaurir emocionalmente para me fazer assinar papéis que entregariam a empresa do vovô para minha mãe por mais 5 anos. Elas queriam vender as terras protegidas, cobrir o roubo e enriquecer a Jenna. Decidi não atacá-las de imediato. Deixei que acreditassem que eu voltaria obediente. Quando minha mãe me ligou, fingi cansaço. Madge, venha para casa no fim de semana, disse ela. Seu pai quer resolver os papéis da propriedade do vovô. Nada complicado. Sem pedidos de desculpa. Apenas os papéis. 6 semanas depois, voltei à casa dos meus pais usando um terno sóbrio e carregando uma pasta com provas. Harold esperava no carro. Na mesa, minha mãe improvisara um jantar com um bolo barato. Jenna vestia roupas largas para parecer frágil. Vamos assinar isto antes da sobremesa, disse minha mãe, colocando o documento ao lado do meu prato. É só para eu gerenciar a propriedade até tudo se resolver. Olhei para o meu pai. Você leu isto? Sua mãe entende melhor de finanças, respondeu ele, evitando meu olhar. Quando vocês descobriram que o vovô deixou a empresa para mim? Perguntei diretamente. Minha mãe tentou se explicar, seu avô estava confuso no final. Coloquei os extratos bancários, o testamento e os e-mails na mesa. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Meu pai leu as páginas com as mãos trêmulas. 416 mil dólares, falei calmamente. Esse foi o valor transferido para as contas da Jenna. Meu pai olhou horrorizado para minha mãe, Susan.
Aquele dinheiro é da família. Gritou minha mãe. Eu estava protegendo nosso futuro. Jenna bateu na mesa. Você manipulou o vovô para ele te dar tudo. Mostrei os e-mails. Quando meu pai leu a frase, ela nem sabe que é a dona, olhou para minha mãe em choque. Você cancelou o aniversário dela só para conseguir a assinatura? Perguntou meu pai, incrédulo. Dei duas opções a eles: devolver o dinheiro e assinar uma confissão, ou enfrentar uma denúncia formal de fraude na justiça. Minha mãe deu uma risada debochada. Você mandaria sua própria mãe para a prisão? Eu não respondi. Mas as suas escolhas podem fazer isso. Jenna se levantou derrubando a cadeira. Você está destruindo a família por um dinheiro que nem precisa. Aquilo acabou com minha última dúvida. Ela não estava arrependida, estava desesperada porque o dinheiro fácil acabou. A verdade apareceu aos poucos. Jenna usou os fundos para manter um apartamento de luxo, alugar um carro importado e financiar uma empresa fantasma de bem-estar. O noivo dela havia terminado tudo ao descobrir que ela mentiu sobre as terras do vovô. O colapso dela era real apenas porque a farsa desmoronou. Meu pai saiu de casa sem dizer nada. Deixei o documento não assinado e fui embora. Naquela noite, meu pai concordou em dar acesso a todas as contas conjuntas. Minha mãe se recusou e, em desespero, tentou transferir a casa da família para o nome da Jenna. Isso transformou uma traição familiar em uma guerra jurídica. A tentativa acionou alertas no banco. Como a casa garantia empréstimos da empresa fantasma da Jenna, a tentativa de transferência gerou suspeitas graves de fraude. O banco congelou as contas e credores começaram a cobrar. A reputação que minha mãe levou décadas para construir ruiu. As doações públicas que ela fazia em eventos beneficentes eram pagas com o dinheiro roubado do vovô. Entidades exigiram seu afastamento e ela me acusou de difamação, mas os papéis falavam por si. Meu pai se mudou para um apartamento alugado e colaborou com a investigação. Ele admitiu que fingia não ver o favoritismo porque era mais fácil evitar conflitos. Ele me entregou um celular antigo com mensagens reveladoras. Minha mãe e Jenna planejavam simular uma doença do meu pai para me fazer voltar e nomear minha mãe como minha curadora financeira. Autorizei o processo civil e criminal. Minha mãe foi notificada em um almoço de caridade. Jenna recebeu as intimações no escritório da sua empresa fantasma, que logo foi despejada por falta de pagamento. O carro dela foi apreendido. Jenna me ligou chorando de um número desconhecido. Não tenho para onde ir. Você está gostando de ver a gente assim? Pela primeira vez, respondi, suas escolhas pertencem a você. Arrume um emprego e fale a verdade aos investigadores. Você é insensível. Gritou ela. Não respondi. Eu só não estou mais disponível para ser usada. Meses se passaram. O processo civil expôs cada um dos empréstimos não autorizados e relatórios financeiros adulterados que minha mãe havia feito ao longo dos anos. Pressionada pelas evidências incontestáveis, ela finalmente concordou em entregar a casa da família, liquidar seus investimentos e devolver os bens comprados com o dinheiro do espólio. O valor recuperado não cobria tudo que fora roubado, mas foi suficiente para proteger as terras do lago contra os credores. A investigação criminal seguiu seu curso separadamente. Meu pai deu entrada no divórcio. Sem o apoio financeiro e a proteção da minha mãe, Jenna teve que alugar um quarto modesto na periferia e aceitar um emprego administrativo simples. Para os parentes mais distantes, Jenna espalhou a narrativa de que eu havia destruído a família porque o vovô Frank gostava mais de mim. Alguns acreditaram na versão dela. Outros vieram me pedir desculpas por terem ignorado o favoritismo tóxico que testemunharam por anos. Eu já não buscava a aprovação de ninguém. O que realmente importava era que aquele ciclo destrutivo havia sido quebrado para sempre. Na propriedade do lago, as obras do projeto do meu avô finalmente começaram. Restauramos a casa principal, transformamos o antigo galpão de ferramentas em estúdios de arte iluminados e criamos um programa de bolsas para artistas que abandonaram seus sonhos porque suas famílias consideravam a arte algo impraticável. Nomeei o primeiro programa de residência artística de A Mais Forte. Não porque a força exija sacrifícios infinitos, mas porque a verdadeira força começa no momento em que você se recusa a aceitar o papel injusto que os outros atribuíram a você. 10 anos após aquele aniversário cancelado, a propriedade do lago não lembrava em nada o lugar abandonado que minha mãe pretendia vender.
A casa original permanecia no centro, cercada por 6 cabanas de hóspedes, 2 estúdios compartilhados, uma cozinha comunitária e uma galeria de exposições com vista para a orla protegida. Artistas de todo o país vinham trabalhar ali. A empresa do meu avô tornou-se altamente lucrativa, mantendo a preservação ambiental do lago. Assumi a direção do Centro de Arte, mas também voltei a pintar. Minha primeira grande exposição individual foi intitulada A Mais Forte Não É Invisível. Na noite de abertura, centenas de pessoas lotaram a galeria. 10 anos antes, minha família havia cancelado uma comemoração de 40 pessoas. Hoje, estranhos viajavam de outros estados para ver o trabalho que quase abandonei. Minha mãe não compareceu. Após os processos, ela evitou a prisão através de um acordo judicial que exigia restituição financeira, serviço comunitário e monitoramento bancário. Perdeu a casa, seus cargos em comitês e a maior parte do seu círculo social. Mudou-se para um apartamento pequeno e passou a trabalhar meio período. Durante anos, ela me enviou cartas me culpando por ter transformado um mal-entendido familiar em um processo judicial. Eu nunca respondi. Meu pai me visitava 2 vezes por ano. Nosso relacionamento tornou-se respeitoso, porém distante. Ele pediu desculpas e fez terapia, mas entendi que pedir perdão não apaga o passado. Jenna mudou mais devagar. Anos depois, um investigador mostrou a ela os registros originais do vovô, provando que ela não tinha sido privada de uma herança, ela tinha consumido a minha. A descoberta a abalou. Ela entrou na terapia, saiu das redes sociais e começou a pagar uma pequena quantia mensal para reembolsar o fundo. 5 anos se passaram até que recebi uma carta dela sem acusações, apenas reconhecendo a responsabilidade por suas próprias escolhas. Sentada no pier do lago ao pôr do sol, entendi que a dor do passado não tinha mais poder sobre mim. Eu não era mais a filha conveniente ou a irmã sacrificável. Eu era dona da minha própria história. Encerramento do vídeo. Se você gostou desta história de superação e justiça, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da atitude da Madison. Sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.